Eu confesso que eu tava assistindo esse filme durante um bom tempo. Eu fiquei quebrando a cabeça. Eu fiquei, cara, mas sobre o que é esse filme? Eu não tô entendendo nada, não tô entendendo a ideia, não tô entendendo o que ele significa, será que ele significa alguma coisa? Às vezes tem uns filmes que são assim, mas é só você. Ah, mas é pra curtir, é pra você relaxar, não pensar e só deixar o filme te embalar. O que simplesmente não dá pra fazer em Sound of Falling, porque ele é um filme que ele é difícil, ele é complexo, então não dá pra relaxar e aproveitar a experiência, porque ela não é uma experiência para ser aproveitada, ela é uma experiência para ser sentida da pior forma possível, ela é bem dolorosa. E eu fiquei, cara, quebrando a cabeça, falei, não tô entendendo sobre o que é esse filme, não tô gostando desse filme, até que as coisas começaram a fazer um sentido pra mim, um jeito que eu falei, pô, consigo ter pelo menos uma interpretação desse filme. Esse é um filme sobre morte. Ele é praticamente um ensaio sobre vida e morte, né? É um filme que vai falar disso de várias formas, por vários vieses, e que não deixa de ser doloroso, mas pelo menos eu comecei a achei um fio de lógica que começou a me puxar pra narrativa, começou a me interessar mais, e quando eu vi, eu tava muito fascinado pelo que eu tava assistindo. Dirigido e escrito por mulheres, né, e tem a direção da Masha Schlinsky, que coescreve o filme junto da Louise Peter. O filme aborda várias gerações de mulheres, né, várias gerações de uma mesma família, e como essas gerações elas meio que vão lidando com a questão da vida e da morte quase como um fardo, sabe? É uma coisa meio difícil, porque basicamente a gente assiste 4 gerações de uma mesma família e de mulheres que são meio que fadadas a viver um ciclo de violência, fadadas a viver um sofrimento, né? Então a gente vai tendo essa coisa da morte de várias maneiras, né? Como eu falei, o filme é quase um ensaio de fato. O que não deixa de ser interessante, apesar, como eu falei, de muito doloroso, porque a gente é meio que obrigado a ver essas mulheres, e são reflexões do ponto de vista de mulheres. Eu acho que isso tem mais a ver com o fato da gente ter uma diretora, e não necessariamente porque, sei lá, é um filme misógino. Eu, particularmente, não olhei para esse ângulo, mas acredito que muita gente possa sentir dessa maneira, e tudo bem, eu respeito, mas eu só posso falar da minha experiência. E na minha experiência, ele é um filme que ele fala mais necessariamente sobre morte do que necessariamente sobre as violências sofridas, né? Apesar dele que ele é um filme que ele fala muito sobre essa questão da violência, que vai se misturando, né, ali com sexo, que vai tendo, né, vida, morte, sexo e violência são temas que são trabalhados de maneiras distintas, mas também são trabalhados de maneira juntas, né? Então a gente vai tendo essa coisa que vai se tornando ali bem angustiante, até porque a gente não tá falando de um filme curto, é um filme de mais de 2 horas, que tem um ritmo meio complexo, ele tem um ritmo meio difícil, que é aquele ritmo que, tipo, pô, parece que nada tá acontecendo, quando acontece realmente pra incomodar. E o que esse filme quer dizer com isso? E aí, seguindo essa lógica, eu entendo que Sound of Falling, ele aborda isso, né, muito pelo lance de trabalhar esse tema por vários pontos de vista, como, por exemplo, abordar questões de guerra, que é basicamente um coletivo de mortes, mas também abordando vários ritos, né, ritos de passagem, como são os funerais, como eram os funerais. Tem uma coisa que eu achei muito legal no filme, que eu não lembro onde eu li, onde eu aprendi sobre isso, mas é o lance das pessoas mortas serem usadas ali para as fotos de família, né? Então era uma coisa tipo, as famílias tinham o costume de tirar fotos dos mortos, e aí tem isso de você pegar uma pessoa recém-falecida e ali no seu funeral você juntar a família e colocar a pessoa junto para tirar aquela, tipo, última foto. E aí tem todo esse lance do funeral, porque o funeral em si, né, esses ritos mudam de cultura para cultura, mudam de acordo com a época também. Então isso acaba sendo abordado muitas vezes de uma maneira silenciosa em Sound of Falling. E aí vai desenhando essa coisa dessa violência trágica, né? Essa coisa muito das violências sofridas pelas pessoas, e ainda mais trabalhando nessa questão das gerações, o que faz com que a gente entenda meio que um ciclo de violência perpetuado, né? E essa violência, que muitas vezes está relacionada diretamente com vida e morte, ela também muitas vezes está relacionada com a questão sexual. Então a gente vai ter vários momentos onde a gente vai ter a questão do sexo e da violência sendo trabalhados de formas distintas, mas também se chocando, né? Ao mesmo tempo que o filme ele consegue trabalhar isso de uma maneira que eu sinto que ele não é tão explícito, ele não vai para algo tão visualmente apelativo, para algo que possa, sei lá, trabalhar gatilhos, ainda que, sim, seja um filme que vá trabalhar e vá falar de temas sensíveis. Mas eu gosto, porém, de como a gente tem uma obra que ela trabalha esses temas sensíveis de uma maneira interessante e até gentil com o espectador, no sentido de que, por exemplo, o fato da gente ter várias questões de violência sexual sendo trabalhadas na obra, mas não necessariamente de maneiras explícitas. Não é um filme que vá tentar chocar, não é um filme que vá tentar trabalhar isso para
potencializar esse momento doloroso, sabe? É um momento que são momentos que vão ser abordados, né? A gente vê mulheres que sofrem, a gente vê no discurso, a gente vê nos diálogos. Mas, por exemplo, uma das poucas cenas de violência explícita que a gente tem no filme, ela acontece com um homem. E ela acontece muito em decorrer de outros temas envolvendo a violência e não necessariamente de algo sexual. Isso cria um contraponto, por exemplo, com uma das poucas cenas que a gente tem sexual de maneira mais explícita, onde a gente não tem isso sendo violento. Na verdade, é uma coisa consensual entre um casal, é um momento mais terno. Então, é uma diretora que ela vai trabalhar essas questões, né, como eu falei, eu acho que esses são meio que os 4 tópicos, digamos assim, que é vida, morte, sexo e violência, mas no momento que violência e sexo se encontram, a gente não tem algo forçado, a gente não tem algo pra ter aquele incômodo, aquela dor, aquele choque. Em contrapartida, quando a gente tem, muitas vezes, as violências, a gente tem cenas mais implícitas, e quando a gente tem uma das poucas explícitas, não tem a ver com violência sexual. O sexo não é violento, e as partes violentas não têm a ver com sexo. Talvez fique um pouco difícil de falar e me fazer entender falando desse filme, mas é porque realmente é um filme muito complexo. Ele é um filme muito difícil de trazer para o debate e principalmente de falar das questões que ele aborda, primeiro, sem dar spoilers, e segundo, sem soar de mau tom, porque é um filme que ele pode ser complexo e pode ser difícil para muita gente de assistir. E eu digo isso porque eu vi experiências distintas. Eu vi pessoas que amaram Sound of Falling e mulheres que adoraram a forma como o filme foi abordando essas questões, mas eu também vi homens e mulheres que não gostaram, que acharam de mau tom, que simplesmente não embarcaram em uma obra que, como eu disse, ela é difícil por natureza. E para você que caiu de paraquedas, eu queria só falar que seja bem-vindo ao canal, aqui quem fala é o Adam. Aproveita para deixar um like se você estiver curtindo esse vídeo e também se inscrever se você ainda não está inscrito. Eu vejo que muita gente não está inscrita no canal, apesar de estarem assistindo os vídeos, e eu te convido para se inscrever agora, durante esse vídeo, porque se você der o like e se inscrever agora, o YouTube vai entender que o vídeo é bom o suficiente para outras pessoas. Porque, pô, se você tá assistindo, gostou o suficiente para deixar um like e se inscrever, é porque o vídeo é bom. E se você quiser ver o que mais eu tô assistindo, ver tudo que eu tô assistindo, ou trocar ideia, né, mandar uma DM, trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Sound of Falling, da Masha Sklinski, que é um filme, como eu falei, muito difícil. Eu confesso que eu comecei o filme, sim, bem empolgado, tava muito curioso. Pô, o filme que a Alemanha escolheu pro Oscar, né, pra mandar ali pro Oscar representando o país, então tava bem ansioso pra esse filme. Direção feminina, tudo mais, falava ali da geração de 4 mulheres e tal. E, pô, parece muito legal. E aí é um filme difícil, é um filme que de cara eu falei, cara, que eu tô assistindo? Que bagunça é essa? É um filme lento, é um filme complexo, aí o filme mudava ali de linha temporal e eu não tava entendendo o porquê. Ainda assim, uma montagem excelente, tá? Excelente, porque eu acho que ela é uma montagem precisa. Nesse primeiro momento eu estava me sentindo incomodado, eu estava sentindo que eu não estava entendendo nada. Depois eu comecei a pensar que talvez aquela fosse a intenção da diretora mesmo, por isso que a montagem, ela era tão brusca, ela era uma montagem que ela parecia brincar com a nossa percepção, seja utilizando narrações, seja utilizando realmente rimas visuais, para meio que passar a perna na gente, deixar a gente confuso. Porque em determinado momento as coisas vão se assentando de uma maneira bem interessante, como se a gente está começando a acostumar com o ritmo do filme. E é justamente aí que o tema do filme começou a se revelar para mim, que é essa coisa de falar sobre a questão da morte, a morte em determinadas épocas e meio que em determinadas culturas, apesar da gente estar falando em teoria de uma mesma família, né, de uma mesma linha familiar, que, beleza, vão entrar em contato com outras pessoas de fora da família, mas em teoria a gente está falando de uma hereditariedade sangrenta e que a violência meio que persegue, né? Afinal de contas, a gente está falando realmente de uma sociedade misógina por si só, então você abordar violência e falar que as mulheres, em 4 gerações diferentes, elas acabam sendo vítimas de violência, não é novidade, mas pelo menos aqui é falado de uma maneira que eu acho interessante e eu acho que não fica de mau tom. E é um filme que, apesar dele ser muito difícil, ele é um filme que tem um fluxo narrativo muito legal, né? Eu acho que é um fluxo que ele vai levando a gente nesse instante mais angustiante, para depois para um instante realmente mais fluido, mais confortável na medida do possível, já que, como eu falei, e eu preciso ressaltar, é um tema difícil, é um tom complexo de você assistir, é meio doloroso, talvez não seja para todo mundo, talvez tenha gente que não vai gostar porque justamente vai dar algum gatilho, então já fiquem avisados se você for uma pessoa mais sensível. O que não, talvez não te impeça de gostar do filme justamente porque é um filme que ele
aborda questões delicadas, aborda questões interessantes. Que são questões que muitas vezes, se a gente deixar de falar, né, se a gente ficar, não pode falar disso, não pode falar de uma violência de determinada forma, a gente vai acabar silenciando o debate, que eu acho que é justamente o contrário que Sound of Fallen faz, né? Sound of Fallen, ele vai colocando essas coisas para reflexão, ainda que precise tocar em algumas feridas no meio do caminho. A Masha Sklinski, ela tem muito através da montagem, né, essa montagem intrincada que ela meio que vai conectando. De certa maneira são 4 núcleos, né, 4 núcleos em linhas temporais diferentes, em épocas diferentes. Ela vai conectando isso de uma forma muito legal, justamente por trazer um controle sobre a angústia que ela está criando, né? Em algum determinado momento você se sente confuso, em determinado momento você consegue entender o que está acontecendo, e aí parece que sempre que você está se tornando, parece que sempre que a experiência está se tornando um pouco confortável, ela novamente joga a gente para um lado mais desconfortável. Mas isso é sempre feito através da montagem, através do som, através das narrações, através do que é dito. Nunca é algo visualmente apelativo, nunca é algo para te deixar talvez enojado, talvez assim se sentindo mal ao ponto de você realmente não conseguir assistir. Acho que tem experiências que elas fazem isso também propositalmente, né? Eu acho que eu vejo muito pessoal falando de irreversível, por exemplo. Eu acho que nunca Sound of Fallen vai para um lado irreversível da coisa, sabe? Vai para um lado assim, e onde a gente tem vários e vários filmes que a gente pode citar que são muito mais explícitos do que o que a gente tem aqui. Não é à toa que em determinado ponto a gente consegue começar a entender as idas e vindas, né? Elas começam a fazer sentido e a lógica do filme começa a ficar clara, justamente quando a gente começa a entender como esses núcleos vão se encaixando, como esse tema da questão da morte vai sendo trabalhado e perpetuado nos vários núcleos, né? Então a gente tem essa questão, por exemplo, do rito de passagem, numa época mais antiga, essa coisa de você pegar o falecido e você tirar foto do falecido. Em outros momentos a gente tem a questão de um luto sendo trabalhado de uma maneira indireta, então uma pessoa que acabou de perder um ente querido, e como isso afetou a personalidade, como isso tá ali sendo trabalhado internamente por aquela pessoa que, poxa, tá se sentindo solitária, tem a lembrança, tem uma questão tipo, ah, não, essa música favorita era a música favorita do meu ente querido que faleceu, então isso vai afetando, isso vai criando, reforçando o laço que ela tem com essa pessoa e fomentando ali, né? Ela vai estar formando um outro laço, então ela vai acabar trabalhando isso. E aí em outros momentos a gente tem essas questões realmente da violência sendo muito atrelada à questão sexual. Então a gente vai ter, por exemplo, a adolescente, que ela tá ali se descobrindo, que ela tenta dessa questão de não saber exatamente como se relacionar, e aí isso tá, né, isso tá se conectando com esse lance da violência por parte de outra pessoa. E aí o filme ele vai se desdobrando nessas coisas, é um filme que vai se desdobrando de uma maneira muitas vezes lenta, de uma maneira muitas vezes confusa, quase sempre dolorosa, mas que também reserva pequenos momentos para ter os seus triunfos, né? Um momento ali para ser mais terno, um momento ali para ser mais reflexivo, um momento ali para ser positivamente contemplativo, e um momento onde as coisas vão fazer sentido dentro de uma experiência que ela te convida à repetição. É aquele tipo de filme que quando ele termina, ele praticamente está te convidando a você rever, para você... Ah, agora que você já chegou ao final, que você entendeu o que a gente quer dizer, tenta ver de novo. Tenta ver com outro olhar, né? Diferente da primeira vez que você talvez não saiba nada do filme, tenta ver de novo. Nessa segunda vez que você já entendeu as intenções dele, talvez ele mude um pouco de figura. É um filme que eu gostei, eu quero ver de novo. Vou fazer isso? Provavelmente não, e muito certamente não tão cedo assim. Porque é aquela coisa que você sai, sabe? Você sai pesado. Você sai com a cabeça ali a mil, com o coração pesado. E ainda assim, é um filme muito legal, um filme muito bom, que eu acho, novamente, preciso falar, que eu acho muito interessante. Então, para Sound of Fallen, nota 7. É um filme incômodo que é propositalmente incômodo, sabe? É um filme que ele tem ali essa questão da diretora tá trabalhando um tema difícil e ela tentar passar isso pro espectador de uma maneira propositalmente incômoda. Talvez por isso eu senti o incômodo e eu não me incomodei por sentir o incômodo. Meu Deus, tá complexa essa frase. Me senti, né, angustiado, mas isso não foi necessariamente de uma forma negativa. Eu não me senti negativamente angustiado ao ponto de não gostar do filme. Pelo contrário, eu gostei do filme, apesar de me sentir angustiado. Uma experiência semelhante ao que eu tive com Sirá, também que é um filme propositalmente incômodo. Mas também fica ali um pouco semelhante a Garota Canhota, que é um filme que ele traz temas delicados, no caso de Garota Canhota, muito mais fofinho, muito mais terno do que aqui. Mas agora eu quero saber de você, qual que é a sua expectativa para Sound of Fallen? Você tá ansioso? Ou o que você achou do filme se você já assistiu? E como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui.
Valeu, falou e até mais.